Bom dia, boa tarde e boa noite. Damos início agora à gravação da aula 2, bloco 3. O tema desse bloco, bastante interessante. Temos até uma dupla, que vai falar sobre o assunto no nosso trabalho aí prático. Nosso tema chama-se inteligência artificial nas organizações. A inteligência artificial, ela está fazendo uma transformação tremenda nas organizações. É uma realidade. Confesso que até pouco tempo atrás eu achava uma ferramenta desumana. E vocês vão entender por quê, tá? Vão entender por quê. E eu vou explicar. Se você usar a inteligência artificial para fazer tudo, quando eu digo tudo trabalho de conclusão de curso, resumos, coisas que você precisa fazer uma pesquisa na literatura e substituir pela inteligência artificial, é algo que a instituição, seja nós, no nosso curso de teologia da Primeira Igreja Batista de Maricá, seja na empresa, ela tem que estabelecer regras. Um exemplo muito positivo da inteligência artificial. Você faz um trabalho de conclusão de curso, não usa a inteligência artificial. Você vai pesquisar em livros, vai pesquisar no Google, faz sua pesquisa, monta todo o seu trabalho. Depois, para você ter uma ideia, digamos assim, mais abrangente daquela sua pesquisa, você já terminou toda a sua pesquisa. Você pode, presta atenção a isso, ir lá na inteligência artificial e perguntar para ele, ou pedir para ele fazer uma exposição, tá, daquele seu texto, criticar positivamente, negativamente aquele texto. Você vai copiar todo o texto e vai fazer a pergunta para ele. Não se assuste, a resposta vem em menos de 5 segundos. Ele vai fazer a crítica do seu trabalho de conclusão de curso. Essa ferramenta é importante para nós, para o mundo, para as organizações. Mas qual a ética? Nós vamos ver no decorrer dessa nossa aula. E o mais importante, esse impacto acontece nas operações diárias até nas estratégias de longo prazo de uma empresa, de uma instituição, de uma organização, de uma igreja. Tudo bem? Automatização dos processos. Automatização dos processos. A gestão automatizada reduzem erros e aumenta a eficácia. Reduzindo o erro, aumentando a eficácia e a eficiência, economizamos tempo. Me dá um exemplo, Claudemir, vou te dar. Por exemplo, planejamento de aula. Eu tenho utilizado a inteligência artificial. Eu busco uma referência, um livro, e peço para ele fazer um resumo daquele capítulo em forma de nota de aula. Prático. Um resumo de um capítulo de um livro em forma de nota de aula. Olha que coisa linda. Quanto tempo eu já gastei lá no passado para preparar uma aula? Normalmente eu levava um dia. Um dia. Hoje, depois de eu ler o capítulo, já está aqui com ele na nossa memória. Eu vou lá, pego aquele capítulo, aquele texto e peço para ele fazer um resumo em forma de nota de aula. Resposta. Eu levava um dia. 10 segundos. 10 segundos. Tudo bem? Uma outra utilização muito prática da inteligência artificial. Análise de dados e insights.
Esses insights, que é produzido pela inteligência artificial, permitem decisões baseadas em dados, melhorando a precisão das previsões e do planejamento estratégico. Explica, Claudemir. Você tem dados, você já colheu alguns dados daquilo que você quer a resposta, coloca na inteligência artificial e pergunta ele para ele processar aqueles dados e te dar uma resposta. Isso, na minha área de administração, de gestão de contratos, eu levava semanas, reuniões intermináveis com a equipe. Hoje, após a pergunta, avalie os dados. 2 pontos. Copiei os dados, coloquei lá. 5 segundos. Talvez 10. Inteligência artificial. Experiência do cliente personalizada. Olha como é importante o uso ético da inteligência artificial. Eles ajustam as questões referentes ao cliente com base no comportamento passado e preferências individuais do cliente, aumentando a satisfação e a fidelização do cliente. Ele pega um histórico do cliente, coloca lá com as preferências dele e vem o perfil daquele cliente. Você tem um histórico dele de compra, um histórico dele de estudo, um histórico dele até familiar. Faz a pergunta, em poucos segundos você tem a resposta. Isso usando a inteligência artificial na experiência do cliente personalizada. Você vai trabalhar com aquele cliente já sabendo o perfil daquele cliente, como você vai cuidar daquele cliente. Isso pode ser trazido para a igreja. Você pode fazer uma entrevista para ver o perfil daquele membro, tal, etc. Faz uma entrevista, faz um texto e joga lá. Interessante, né? Tomada de decisão aprimorada. Tomada de decisões complexa, fornecendo simulações, previsões e recomendações baseadas em algoritmos avançados. Algoritmos. Eu acho que nós já ouvimos isso recentemente aqui no Brasil. Qual o estrago que o uso indevido de um algoritmo pode fazer na vida, na empresa e em uma nação? Esse é um ponto da inteligência artificial que o mundo está precisando regulamentar. Esse algoritmo ele pode mudar toda uma estrutura, todo um cenário econômico, quiçá político de um país, se ele estiver em mãos inescrupulosas. Qualquer semelhança, vamos deixar isso para lá. Vamos deixar isso para lá. Isso aí são coisas que só o destino, só o futuro e a verdade um dia aparecerá, seja na área econômica, política, etc. Porque existe aquela frase, né? Que você pode enganar uma pessoa durante muito tempo, um determinado grupo por algum tempo. Mas enganar todo mundo durante todo o tempo não acontece assim. Um dia, aspas, a casa cai. E a inteligência artificial, ela pode ser usada positivamente, como tem sido usada, mas em mãos inescrupulosas, repito, pode ser usada para o mal. Infelizmente. E essa normatização que o mundo está tentando fazer, cada país tentando fazer, cada empresa, é urgente. É urgente. Se sua empresa
Se sua instituição trabalha com inteligência artificial, o setor jurídico tem que trabalhar em cima das normas. Como operar com a inteligência artificial? Qual o limite? Qual o limite? Gestão e desenvolvimento de talentos. Olha esta parte aqui agora. Ela vai otimizar a gestão de recursos humanos, desde o recrutamento até o desenvolvimento de talentos. Você vai colocar no uso da inteligência artificial, eu preciso de um funcionário, um perfil assim, desse jeito, assim, 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 assim. Vai preparar aquilo ali e vai fazer o seu recrutamento. Impressionante, né? E ela vai apontar qual o perfil, qual o talento daquela pessoa que você está contratando. Analisar currículos. Prever o sucesso de candidatos em determinadas funções. E até mesmo personalizar programas de treinamento para maximizar o potencial do funcionário. Recentemente, eu estava fazendo um projeto no curso que eu estou fazendo agora, recente, pela Faculdade de Teologia de São Paulo, e nos foi dado como tarefa um projeto de plantação de igreja. Então, conteúdo vasto, a professora não teve culpa, ela fez o que pôde, mas a parte prática ela era, né, desenvolva um projeto de plantação de igreja. O conteúdo teórico que foi ministrado não dava muito suporte para isso. Então o que é que eu fiz? Fui lá na inteligência artificial, coloquei a seguinte pergunta: como plantar uma igreja? Em 5 segundos. Ela veio me dando os tópicos. Você faz isso, você faz aquilo, você ora, você faz um planejamento, você faz um cronograma de eventos, de custo e tal. Ele te deu a matriz. De posse disso, eu montei essa matriz e fui buscar outros textos em outros livros para preparar o meu projeto. Olha que coisa interessante. Nesse projeto, eu tinha que determinar dados como faixa etária de Maricá, faixa etária. Quem está estudando, quem não está, qual o percentual, qual o índice socioeconômico, né, a classe econômica. Fui lá, pesquisei e ele falou assim: busque no Instituto de Pesquisa, IBGE, busque em tal lugar, assim, assim, assim. Ele já me deu alguma resposta, mas falou assim: se você quiser mais detalhes, vá no instituto tal, no organismo tal, você vai lá, como eu fui, IBGE. Aí coloquei lá, população estimada de Maricá. Aí apareceu lá 190 mil pessoas. Faixa etária, tantos da idade tal, da idade Y, não sei o que, educação. Uma coisa positiva, né? Aquela partezinha ali do ensino fundamental em Maricá, 98% estão na escola. No ensino médio, 96%. Só encontrei uma deficiência no ensino superior, porque é recente lá em Maricá. Apenas 25%, 35% da população frequenta, né, um curso superior. Uso positivo da inteligência artificial. Outro fator bastante interessante: segurança e conformidade. O que é isso? Auxilia as empresas, a igreja, a manter a conformidade com regulamentações, monitorando transações e garantindo que todos os processos estejam alinhados com as exigências legais. Você pode pegar um contrato, usar a inteligência artificial e ela vai controlar para você as suas ações. Ah, fiz isso desse modo, assim, 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 baseado no contrato conforme tal. Ele vai ver se aquilo que você está fazendo tem conformidade de acordo com aquele contrato ou não.
O que acontecia antigamente? Você tinha um contrato de 50 folhas, você saía ali, agora você pega aquele contrato, copia e pede para que faça a conformidade da ação tal, tal, tal que você fez, da aquisição assim, assim do produto tal. Ele vai dizer se tem conformidade ou não. Se você fez aquela compra e ela não está de acordo com o contrato, ela vai dizer para você, ó, não está em conformidade. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Uso da inteligência artificial para o bem. Tudo bem? Continuando. Desafios e considerações sobre ética. A inteligência artificial apresenta grandes desafios nessa área. Como a necessidade de qualificação, da força de trabalho, preocupações com privacidade de dados e questões éticas, tudo isso tem que ser visto no uso do algoritmo. Porque a inteligência artificial ela pode buscar se você debrecha dados de ordem pessoal. Dados sigilosos da sua empresa podem estar ali. Então, essa parte ética ainda é um grande dilema. Vou repetir. Se você trabalha com inteligência artificial na sua empresa, na sua instituição, na sua organização, na sua igreja, o setor jurídico tem que fazer um processo de regulamentação de uso da inteligência artificial. Fazendo agora uma síntese da nossa aula. Inteligência artificial amplia o conhecimento. Ele dá digamos assim, uma interação maior das informações. Há uma convergência de dados, vários dados espalhados, você coloca ali na inteligência artificial, ele dá o resultado para você. É o mundo globalizado da inteligência artificial. E essa inteligência artificial ela veio para quebrar barreiras. Barreiras internas, barreiras externas, barreiras geográficas. Antes, para você ter um dado de um determinado local, de um determinado país, de uma determinada cidade, a depender do projeto e do seu volume, a empresa pagava um funcionário para se deslocar para aquele país, para aquela cidade, para ficar lá um tempo. Hoje, com o uso da inteligência artificial, você consegue saber muita coisa daquela cidade, daquela população. Ainda no trabalho que eu estava fazendo, sobre plantio de igreja, perguntei lá sobre a religião em Maricá. Coisa fabulosa. Católica, assim, índice tal. Crentes, tal, assim, igreja tal. Outras religiões, espírita, umbanda, etc. Me deu o perfil de Maricá, né? Estamos ali, igreja católica, igreja protestante, tal, etc. Nesse trabalho, eu fiz essa pergunta. Outra pergunta interessante que eu fiz no trabalho, não sei se eu falei, vou falar novamente. Condições de salário, média de salário em Maricá, em 2 segundos, na faixa de 2.500 a 3.000 reais. Nós estamos chegando em uma nova era. A era da informação já passou, agora nós estamos numa era do virtual, da tecnologia avançada. Claudemir, isso não é de Deus. É de Deus. Se você souber usar dentro de uma ética,
você os souber usar para glorificar a Deus, para edificar pessoas, para melhorar os processos dentro do seu ministério, é de Deus. Até mais. No nosso próximo bloco será a nossa aula 2, continuando a aula 2, bloco 4. Vamos fazer o fechamento. Vamos que vamos!